Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor, boa tarde, porque agora já são quase 4 horas da tarde e hoje me deu um desejo enorme de vir postar um vídeo para vocês sobre alguns produtos, né, que eu uso e para pele do rosto e algumas dicas que eu tenho ouvido as meninas falarem aí do YouTube. E eu quis fazer a experiência e olha, eu vou falar aqui pra vocês e assina embaixo. É ótimo, é uma ótima dica pra você que procura ter uma pele bonita, saudável, viçosa. Então, e a gente que já tá numa idade assim, pelo menos eu, né? Vou fazer 42 anos em dezembro, se Deus quiser, em nome de Jesus. E eu não tinha, eu digo pra vocês assim, que eu não tinha muita essa coisa de estar procurando creme, de limpar a pele, aquela coisa toda, eu não tinha. As minhas amigas na época mais nova também, quando eu era jovem assim, junto com as minhas amigas da mesma idade, 18, 19, 20, já tinham esse procedimento, já tinha essa busca pela beleza, pela pele maravilhosa. E realmente eu só vim despertar para isso agora, né, com os meus 40 anos. Então o que acontece? A gente tem a necessidade de retardar o envelhecimento natural da nossa pele. Por conta de outras coisas, né? De sol, frio também, que faz muito bem para a pele. E como eu moro aqui no interior de São Paulo, agora, sou nordestina, mas moro no interior de São Paulo. E para quem não sabe, né? Faz 6 anos que eu tô aqui. Então o frio aqui é muito grande, gente. Quando é época de frio, é horrível. Assim, a gente não se acostuma totalmente, mas tenta conviver com o frio. Mas o frio também faz um pouco mal para a pele, porque ele a minha pelo menos fica ressecada, os lábios ficam ressecados, e a gente precisa de um tratamento, né? E a dica de hoje, que eu quero falar para vocês, é sobre a clara do ovo. Gente, eu não sabia que a clara do ovo tinha tantos benefícios para a pele nossa, do rosto. E depois que eu fiz o teste, eu vi o vídeo e falei, nossa, eu vou fazer esse teste para ver se é verdade, se vai dar um resultado mesmo, né? Eu uso os produtinhos em casa, que também tenho gostado, vou mostrar para vocês. Então, e falando sobre a clara do ovo, né, e de seus benefícios, eu até procurei, pesquisei um monte aqui para falar para vocês. Com certeza vocês vão ver em outros vídeos também. Mas o que fala sobre a clara do ovo aqui é que ele é rico em colágeno e a clara do ovo combate a flacidez do rosto. Quando aplicado no rosto, em meio de máscaras faciais, a clara do ovo deixa a pele mais firme e aveludada, porque contém colágeno, substância que dá sustentação à pele, e albumina, se eu não me engano é isso, proteína com grande poder cicatrizante e que confere efeito tensor à cútis, deixando-a mais lisa e com menos flacidez. Verdade. Olha, verdade verdadeira mesmo. Então é o seguinte, gente. É ótimo, eu fiz. Mas claro que antes eu fiz a gente precisa preparar a pele, né? Eu fiz uma esfoliação antes com açúcar e o creme que eu tenho de limpeza. Vou mostrar pra vocês. Antes eu comprava esfoliante, era pro pé, era pro rosto, era pro corpo, mas hoje tem essas dicas aí, né? Então é o seguinte, a gente precisa gastar tanto pra poder manter uma pele bonita. Essa aqui é a verdade, né? Vocês desculpem a iluminação aqui, porque eu tô no meu banheiro, porque para evitar sons externos, né, das crianças. Então é o seguinte, eu uso para limpeza de pele esse creme aqui da Avon. Deixa eu colocar o óculos, porque eu não consigo enxergar a gente sem óculos. Olha a idade, viu? Vai chegando, vocês sabem, né? A Colate, complexo de limpeza, colágeno e elastina. Na verdade, eu uso óculos desde 9 anos. Não é da idade, não. É também um problema de vista sério mesmo. Então é o seguinte. Esse creme aqui, antes eu passava só ele. E quando eu fiquei sabendo do açúcar também, né, vendo os vídeos das meninas aí, então o que acontece? Eu coloco um pouco desse creme aqui na mão
colocando maior do que uma moeda de R$ 1. Coloco açúcar. Pode colocar bastante que der para o seu rosto. Você coloca e começa a passar no rosto. Aqui nessas áreas onde fica bem gorduroso, para quem tem pele oleosa, aqui na testa, sabe? Acho que tira aqueles cravinhos, aquelas impurezas. A pele, quando você tira, que lava assim, nossa, ela já fica super lisa, gente. Super higienizada, bem limpinha, né? Então, só que você deve passar com cuidado, para não friccionar muito forte, para não causar lesões com o açúcar, né? Que ele é crespinho, como que se fala? É durinho, então pode interferir. Quando você lava, você vai perceber que sua pele está avermelhada. Isso é normal até para quem usa o esfoliante de rosto comprado mesmo, entendeu? Isso aí não é por causa do açúcar, não. O rosto fica assim porque você fica passando. Às vezes até quando eu passo o creme mesmo, depois ele fica avermelhadozinho. É comum isso, não se preocupe. Então depois que eu faço a esfoliação, eu lavo o rosto. E aí é que eu vou entrar no processo de colocar a clara de ovo. Lavou o rosto, secou com a toalha, também sem friccionar muito, entendeu? Você só vai secar mesmo com a toalha. E depois você pega a clara do ovo, que já está separada da gema, só a clara. Passa a mão com a mão mesmo, ou com um pincel, ou com algodão. Eu passo com a mão, não vejo problema nisso. Então passa aqui em todo o seu rosto, entendeu? Passa bem todos os locais do rosto que você acha necessário. E o tempo que eu deixo é o tempo da secagem, quando ele seca por total, porque geralmente é assim, ele começa a secar aqui, aí às vezes aqui já está molhado, então ele seca por total, que eu vejo que ele está bem seco, aí eu vou lavar. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de uma outra coisa. Eu ia falar uma coisa e também esqueci aí, mas eu vou lembrando no vídeo. Sim, lembrei. Então é o seguinte, desculpa aí, memória fraca também. É a questão daquela sensação, né? Tensora que dá no rosto, porque é como se você tivesse colocado uma máscara, gente, uma máscara que vocês compram na Avon. Já viu aquelas máscaras de tirar cravo? Vocês colocam assim, depois vai tirando aquelas pernas, né? Porque ela fica bem esticada, assim, bem esticada. Assim faz a clara de ovo, né? Ela tem colágeno, gente, isso eu achei maravilhoso. Super barato, você precisa estar comprando coisas hiper caras, no mercado, sei de onde, marcas, né? A gente não pode, né? E a gente quer ficar bonita também, né? Porque mulher de Deus também tem que se cuidar, né, gente? Esse negócio de mulher de Deus relaxado. Olha, eu não concordo, me desculpa aí se eu tô sendo contra a opinião de alguém. Perna cabeluda, cabelo maltratado, mal vestida, porque é cristã, não, gente. O povo de Deus é um povo bonito, limpo, cheiroso também, entendeu? Então, vamos parar com essas coisas aí, gente. Claro que o povo fala, é pecado, a mulher da igreja, a mulher que é cristã, que serve a Deus, se cuidar, não é pecado, não. Não é pecado. O pecado está no excesso da vaidade, viu? É aquele que fica ali no espelho 24 horas, aquela que não faz mais nada, não tem nem ânimo de fazer as coisas, não tem, é só se cuidar, e não cuidar da casa, não cuidar dos filhos. O excesso, aquele que só pensa na vaidade. Mas o cuidado normal, comum, a higiene, o cuidado, né, para retardar o envelhecimento, se a gente pode, por que não, né? Minhas amigas às vezes perguntam assim, nossa, Deise, eu não acredito que você tem 41 anos. Não acredito. O que é que você faz? Me dá a fórmula. O pessoal do Face pergunta, as minhas amigas que me conhecem há muitos anos. Eu digo sempre para elas assim, a fórmula é Jesus. Porque a palavra de Deus fala com o coração alegre, ele formoseia o rosto. Mas também, gente, também os cuidados que a gente tem, né? Não posso ter muito porque a gente não tem condições para isso, mas a gente fica procurando essas diquinhas também. E outra coisa, a genética ajuda muito, viu? Então, vamos lá eu já falei da esfoliação, da clara, né? Você deixa aquele tempo da secagem, você vai ver que o seu rosto vai esticar bastante. Daí depois você lava abundantemente. E geralmente eu uso esses produtos aqui. Foi um produto que eu comprei de uma amiga minha que vende Avon. Deixa eu olhar o nome aqui para falar para vocês.
é esse aqui. Eu não sei se esse é o nome mesmo correto, mas eu li Renil. Aqui, ó. Tá meio escuro, né? Não vai dar pra vocês verem. Acho que deu. Renil Genix. Tratamento concentrado. É o que tá escrito aqui. Cosmético concentrado. Ele é um serum, né? Concentrado. Então, depois que eu faço todo esse processo, esse daqui eu posso usar de dia ou de noite, tanto faz. Mas eu tenho de dia, então eu deixo esse aqui só pra noite. Gente, isso rende, viu? Pode não ser um valor muito acessível, um precinho meio salgado, parece que foi 117 que eu comprei, não lembro agora. Então você coloca aqui, ó, a gente coloca um pouco, eu não vou colocar muito porque, gente, isso é ouro. Então, gente, eu coloco aqui, eu já vou colocando direto no rosto e vou massageando. É maravilhoso. Ai, tem um cheirinho gostoso. Mas é muito gostoso, gente, muito gostoso. Então eu uso ou de manhã à noite, se eu não tiver o de dia, porque eles também tem fator de proteção. Então, eu uso de dia esse aqui. Vou colocar o óculos de novo. É o Renil Ultimate Creme Anti-Idade. O fator de proteção é 25. Você vê, aqui tá dizendo que você vê o resultado em 7 dias. Deixa eu ver se dá pra vocês verem melhor assim. Aqui, ó, 7 dias. Ai, cadê aqui? É muito gostoso, gente. Ele também tem um cheiro maravilhoso. Ai, que delícia. Bom é ficar com o rosto limpo e cheiroso. É muito bom, gente. Ai, olha. É assim. Ai, eu tô totalmente sem noção da câmera. No note assim, eu não sei. Então é isso aqui, gente. Ó. Diz que não é legal colocar a mão dentro, né? Tem que ter uma espátulazinha. Então é o seguinte, esse aqui eu uso para o dia. Ai, que delícia. Eu uso para o dia esse creme. Então, o Luiz já tá correndo atrás de mim, meu filho. Então é o seguinte, essa é a dica que eu dou pra vocês. E muito obrigada por ter assistido o vídeo, viu? Eu vou parar porque senão a criança vai bater aqui já e não vai deixar mesmo eu terminar. Então essas dicas, gente, coloca a clara de ovo no rosto porque é 10, viu? É 10 mesmo. E mulheres vão se cuidar aí, porque os maridão merecem. Os maridão merecem mulher cuidada, né? Mulher com cabelo fedido, de comida, cheio de ar, não. É mulher cheirosa. Então, vamos fazer as coisas certas, né? E eu vou ficar postando vários vídeos pra vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e que Deus abençoe, tá? Tchau. Bye, bye.